dos discípulos, né? Que a pergunta deles foi: quando sucederão estas coisas? E nós vimos que são 6 coisas, né? Na verdade 7 coisas que eles perguntaram. E depois, que sinal haverá da tua parúcia, né? Que é a sua vinda, traduzida ali, e da consumação da era. Essas 3 coisas estão ligadas aos 3 povos e são as 3 perguntas que Jesus está respondendo aos 4 discípulos que estiveram com ele no monte. Agora já, irmãos do YouTube, vocês que estão vendo aqui, eu vou cortar depois essa partezinha inicial que ficou sem áudio. É que acho que a hora que eu fui colocar o celular esbarrei no microfone. Esse problema desse microfone, se esbarra nele, ele para o áudio. Mas agora já voltou, tá? Vocês não perderam nada que o Dani só tá trazendo. Quer dizer, tá recapitulando, não perdeu nada de hoje, que a gente acabou de começar. Né? Recapitulando aquilo que a gente tinha falado, né? Dos 2 primeiros vídeos. Então fica até um convite aí, se você não assistiu os 2 primeiros, pode ir lá no canal do Gui, no meu canal lá no YouTube assistir, ou então fica salvo também aqui no Instagram, né? Ele tá gravando também no TikTok. Então, vamos lá, gente, vamos continuar estudando, porque é bastante assunto, é bastante coisa. Nós vamos considerar ainda de novo, né, continuando de onde havíamos parado, mostrando que a escola preterista, que é aquela escola que fala de que todas as profecias do Apocalipse e as palavras de Jesus se cumpriram no mais tardar no ano 70 da era cristã, essa interpretação não se fundamenta, porque a própria Escritura joga a profecia para o futuro. Nós também vimos que Antíoco Epifânio não cumpriu a profecia do anticristo, porque Jesus jogou a fala de Daniel para algo futuro. Então, nós ainda estamos aguardando o cumprimento. Ainda dentro do texto que nós estamos lendo e comentando, com o auxílio do irmão Gouveia, né, nesse livro aqui que eu faço de novo a propaganda, o grande estudo sobre o sermão profético do Monte das Oliveiras, e ele vai mostrar que existem pontos históricos que reafirmam que de fato o Império Romano não cumpriu a profecia da abominação desoladora. Tá? Nós vamos continuar daqui para nós vermos a implicação da fuga, dos dias de perseguição, do que vai acontecer nesse tempo de grande tribulação. Amém. Então você que está chegando aí com a gente agora, curte bastante essa live. Quanto mais você curtir, mais longe a gente chega e mais irmãos. Compartilha e manda para uns 10 amigos seus, fala, bora estudar a Bíblia, né? E a gente vai ter um momento de oração aqui agora, colocando esse momento diante do Senhor, tá bom? Amém. Pai, em nome de Jesus, Amém, nós Senhor. queremos te agradecer, Senhor, pela sua palavra, Senhor, Verdade, pelo seu amor. Pai. Sim, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do Dani, que Amém. está compartilhando com a gente aqui hoje, Senhor, sobre esse tema do fim dos tempos. Amém. Nós queremos colocar, Senhor, nossos corações diante de Ti, nossas mentes. Sim. Ajude-nos a nos concentrar, Senhor. Verdade. E a nos maravilhar em Ti, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Por mais que virá um período de grande tribulação sobre o mundo, Senhor. É verdade. Nós sabemos que isso é só um sinal da sua vinda, Senhor. A vinda que nós aguardamos, o seu santo retorno, Senhor. É verdade. E como estamos felizes, Senhor, porque esse tempo está cada vez mais próximo. É verdade, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse dia. Então abra as escrituras para nós, Senhor. Amém, né? Fala Senhor. aos nossos corações. Sim. De cada irmão que está aqui com a gente ao vivo, de cada irmão ainda que vai ser alcançado, Senhor, por essa leitura bíblica, Pai. Então fala aos nossos corações nessa manhã. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá. Só queria dar um recado aqui para os irmãos. Tem vários irmãos no vídeo passado que compraram o livro conforme a gente indicou. Eu fico feliz, agradeço a todos vocês, tá? Só que naquele dia do anúncio a gente fez a transição da Hotmart para o Wiclap. E aí os livros agora, a Wiclap está resolvendo ali a questão de pegar o que foi pago, tá, irmãos? E jogar da Hotmart para o Wiclap para poder imprimir os livros de vocês e enviar, tá? Então se você ainda não recebeu, não teve uma atualização, é por causa disso. Que a gente melhorou do sistema da Hotmart para direto para o Wiclap, porque a Wiclap imprime e não precisa de toda aquela... uma certa burocracia que havia na plataforma da Hotmart, né? Que tinha que pagar, depois ir lá e conferir e tal. Agora não, agora vai direto para o Wiclap, porque já era o Wiclap que fazia impressão com parceria da Hotmart. A gente falou, então vamos jogar tudo para o Wiclap. E aí a transição foi feita bem no dia que vocês compraram, né? Então por isso que talvez atrasou um pouquinho, eu peço um pouquinho de paciência, mas agora já está atualizado. Se você for comprar agora, você já pode comprar, que vai ir direto, tá? O livro vai direto para você e a Wiclap já está tomando conta de tudo. Só os que compraram antes, que ainda está nessa fase aí do arranjo da transição. E deixa eu já fazer uma propaganda aqui agora, né? Nós temos uma mensagem no nosso peito para dar para você, que é: não perca Jesus de vista. Eu de branco e o Dani de verde. Se quiser também tá no site aí, tem no link da bio aí, nossas camisetas que falam de Jesus. Amém. Vamos lá então. Amém. Vamos voltar aqui, o Gui, lá para o capítulo 24 de Mateus. Vamos. Nós nem combinamos pra vir com a mesma camiseta ainda. Não, eu nem tinha reparado ainda, olha que coisa. 24, Mateus capítulo 24, irmãos. Versículo 15.
Porque esse é o marco do início da grande tribulação. Mateus 24:15. Diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, né? Ou a abominação desoladora, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Sim. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Sim. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Sim. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Sim. Se então alguém lhes disser... até aqui? Podia ser até abreviados aí, mas... quiser continuar lendo até o... Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Sim. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Dani, só a leitura bíblica já derruba por terra que isso aqui se cumpriu no ano 70. Então. Porque nada disso que aconteceu no ano 70. Nada aconteceu no ano 70. A destruição aconteceu, mas o resto? Eles querem aplicar a destruição do templo, mas até o abominável da desolação do templo não foi posto lá. O marco que indicaria que essa profecia estaria começando a ocorrer, não aconteceu. Um monte de falso profeta, um sofrimento do qual o mundo não existiria, experimentaria igual o mundo, né? Então você imagina, teve vários outros piores. É que um outro defeito que a escola preterista tem é que eles tentam dizer que é muito hiperbólico o que Jesus estava falando. Jesus estava usando uma hipérbole. Não é bem um sofrimento, mas ele quis assim dar uma incrementada. Irmão, vamos lá, né? Você acha que o Deus Todo-Poderoso, que é cuidadoso com a palavra dele, a ponto de contar um i e um tio, você acha que ele vai ser hiperbólico? Você acha que Jesus vai exagerar? Você acha que é uma hipérbole? A profecia, ela vai se cumprir tintim por tintim, do jeito que está detalhado. Não existe negócio de hipérbole não, gente. Certo? O que Deus disse foi o que ele disse, como o Gui falou. Não aconteceu nada do que Jesus está falando. E o marco, que era a abominação da desolação, que tem a ver com a imagem do ídolo posto no lugar santo onde não deveria estar, também não aconteceu. O anticristo não entrou dentro do Santo dos Santos, não teve uma hoste romana, nem um César romano que entrou dentro dos Santíssimos, reivindicando ser Deus, não teve ninguém que pôs uma estátua lá naquele lugar com o exército romano, então não aconteceu. Certo? E aí tem todas as sequências que o Gui está falando também. Você vai lendo, você já percebe que não tem como isso aqui ter acontecido no ano 70, né? A escola preterista cai totalmente por terra mesmo. E aí, então, agora, eu quero só ainda ler um pouco do que o irmão Gouveia coloca de ponto histórico para reforçar isso. Ele continua assim, ó. A crença, né, de que a abominação desoladora era o ídolo e que isso não aconteceu, não está destituída de apoio histórico. O imperador romano Caio, ou Calígula, estava decidido a mandar erguer sua estátua no templo de Jerusalém, ou então fazer guerra contra os judeus. E afirma-se que nada, senão sua morte, impediu a realização final do seu plano. Tá vendo? Então, Calígula até pensou em fazer isso, mas ele morreu antes. Né? Caio deu a Petrônio a ordem de invadir a Judéia com um grande exército de tropas, se eles aceitassem voluntariamente sua estátua, que fosse erigida no templo de Deus, mas se permanecessem obstinados, que fossem conquistados e em seguida que ela fosse erigida. Isso é contado pelo historiador judeu Flávio Joséfos, na parte da sua Antiguidades, né? Antiguidades Judaicas, livro 28, capítulo 8, parágrafo 1. Tá? Você pode comprar essa obra aí, História dos Hebreus, e conferir lá. E o Flávio Joséfos, ele foi do Senado romano, ele foi alguém dentro da corte romana, e ele foi um judeu que escreveu a história do seu próprio povo, desde Abraão até o tempo do primeiro século. Então ele mesmo está confirmando que isso não chegou a acontecer. O estabelecimento da imagem do falso Cristo no templo é o ápice da sua desolação, o prelúdio imediato para a sua destruição. O templo foi desolado por causa da partida do verdadeiro Deus, mas, né, o foi em dose dobrada pela entrada e habitação do Deus falso e da sua imagem. Esta é realmente a abominação onde não deve estar.
É interessante esse texto de Marcos, porque Marcos fala que a abominação será erigida num lugar que ela não deveria ser colocada. A Mateus fala que vai estar no lugar santo, né? A abominação da desolação. E Marcos 13:14, no mesmo texto paralelo, Jesus fala no lugar onde não deveria. Quer dizer, porque no lugar onde deveria ser o lugar da santidade estará o ídolo do ciúme de Deus, que provoca o zelo de Deus, posto ali pelo próprio anticristo, que vai ser adorado por pelo menos a grande maioria da nação judaica. E só vai ser, então, contrariado quando eles verem quem realmente ele é. Ele quebrar o acordo. E aí 1/3 ainda vai permanecer fiel, mas 2/3 vão ser perseguidos naquela grande perseguição que o próprio anticristo ainda vai fazer. E aí continua aqui. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 6,16. E como a construção de um ídolo pelo rei Manassés no templo foi o sinal para a desolação do templo por Nabucodonosor, assim também será aqui agora. O verdadeiro Cristo foi acusado de destruir o templo. Né? Foi uma falsa acusação. Porque note lá em João capítulo 2, Gui, quando Jesus fala assim, ó, destruir este santuário, tem um acento ali. Ele não está falando assim, eu vou destruir este santuário, eu destruirei este santuário. Ele olhou para eles e falou assim, destruam este santuário, se referindo ao seu corpo. E em 3 dias eu o reerguerei. Só que na hora que foram, na sua incredulidade, dureza, maldade de coração, depor contra Cristo no Sinédrio, falaram, nós ouvimos dizer que ele poderia destruir o santuário de Deus e o construir em 3 dias novamente. Mas Jesus não falou que ele iria destruir. Primeiro que o santuário que ele falava não era o santuário de Herodes, o templo de Herodes. Era o seu próprio corpo. E segundo que ele não falou, eu vou destruir. Ele falou, vocês destruirão este santuário. Então você vê que de propósito, de forma obstinada, eles manipularam as palavras do Senhor para poder condená-lo. E um dia eles vão receber aquele que vai destruir, né? Aí é o que o irmão Gouveia está falando. O verdadeiro Cristo foi acusado de destruir o templo. Mas não... O falso Cristo é realmente quem vai destruí-lo. E será recebido, será aceito. Certo? Aquele que vem no seu próprio nome. Eles não aceitaram o verdadeiro Cristo e acusaram ele de destruir o templo, falsamente. Bom, pois bem, vão receber o falso Cristo e o falso Cristo irá destruir. O verdadeiro Cristo purificou o templo 2 vezes. O falso Cristo vai contaminá-lo. Por isso que lá em Daniel 9:26 está escrito que ele vai trazer a abominação para dentro do templo. E essa abominação será a causa das desolações. Certo? Então, irmãos, isso é muito sério. Tem um monte de cristãos aí, vamos orar para Israel levantar o templo de Israel. Ai, que coisa, o 3º templo. E os judeus estão com grande expectativa. Mas esse templo que eles vão levantar é muito interessante, porque os capítulos finais de Isaías fazem referência ao tempo dos judeus, no tempo da sua restauração na nação. Quando os judeus forem restaurados de todas as nações por onde forem dispersos, é citado ali em Isaías capítulo 63 em diante. Então começa a falar deles voltando das terras por onde estavam dispersos. No capítulo 66, dentro desse contexto deles voltarem à terra de Israel, o Senhor diz assim, o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis vós? Sabe o que o Espírito Santo está querendo dizer com isso? Que esse 3º templo que os judeus estão edificando na era da graça, na era do Espírito, na era do Espírito e da verdade, da adoração feita no Espírito, é, na verdade, abominável para Deus. É abominável você levantar um templo para cultuar Deus em um lugar e numa era onde Deus não quer esse tipo de culto mais. Então Deus fala para eles, o céu é o meu trono, a terra é o estrado de meus pés. Que casa vocês acham que vocês podem me edificar? E qual é o lugar do meu repouso? Uma pergunta. Ainda bem que o próprio Deus continua. Mas o homem para quem eu vou olhar é esse. O contrito e abatido de espírito. Ou seja, Deus quer habitar no espírito do homem. Porque nesta era, na era da graça, na era em que o Espírito Santo foi derramado para constituir a casa espiritual de Deus, Deus não deseja templo feito por mãos humanas. E os judeus não entenderam isso. Em outras palavras, o Filho de Deus veio, construiu o Filho de Davi, né? Construiu a casa de Deus
E agora eles vão construir uma casa de Deus paralela à casa Paralela verdadeira. à casa verdadeira. E é por isso que o capítulo 66 fala, vocês não estão entendendo que a verdadeira casa, que o verdadeiro filho de Davi está edificando é outra? Vocês estão edificando o terceiro templo. E vai edificar mesmo, irmãos, porque ele também vai ter que cumprir a profecia. Só que não é a vontade de Deus que na era onde ele está construindo a casa espiritual, a casa literal seja posta de pé. Só quando Israel for de novo a nação escolhida por Deus, e isso vai acontecer só após o Armagedon, só após o Senhor Jesus se revelar a eles, só após o milênio começar, é que o próprio Messias, de acordo com Zacarias 6,13, vai edificar o templo do milênio de Ezequiel 42 a 43. 40 a 43. Aí sim, ali o Messias, porque voltou a era do povo de Israel, da sua herança terrena, agora o Messias vai entrar dentro de um templo que ele mesmo vai edificar. Mas antes do Messias mesmo fazer isso, qualquer outro templo que a nação de Israel levante é uma afronta a Deus. Isso é sério, irmãos. Por isso você pode ler lá o capítulo 66. O céu é o meu trono, a terra é o estrado de meus pés. Que casa vão me edificar vocês? Eles vão edificar, fazendo o que Deus não mandou fazer. O anticristo vai ser recebido por eles. E enquanto o verdadeiro Cristo foi acusado falsamente de destruir o templo, o verdadeiro anticristo, né? O verdadeiro Cristo foi acusado. O falso Cristo, que é o anticristo, vai de fato destruir. Cristo, o verdadeiro, purificou. O anticristo vai profanar. Porque eles estão fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Quando for a hora de fazer, o próprio Messias vai fazer. Isso é Ezequiel 40 ao 43. É a construção daquela casa que termina se dizendo: Filho do homem, este é o lugar do meu repouso, onde estarão as plantas dos meus pés. E o nome da cidade, diz o capítulo 48, desde aquele dia em diante será Yahvé Shammah. Yahvé Shammah. O Senhor está ali. Mas até essa hora, irmãos, não. Se você quiser saber um pouco mais também sobre essa questão do Templo do Milênio, só fazendo aqui um adendo, procure lá no nosso site o livreto em EPUB, que eu acho que vai ser publicado, não sei se está publicado já, eu vou ver com o Leonardo, mas a gente estava trabalhando para publicar o livreto em EPUB, O Templo do Milênio, tá? Aí vai explicar melhor esse assunto. Mas então, vamos lá. Eles vão fazer isso e vai ser profanado. E aí continua assim, ó. A abominação da desolação é um objeto relacionado à visão, e portanto não é visível fora da Judéia. Claro que vai ser um ídolo, vai ser colocado dentro do templo. Sobre outras abominações, sobre outras abominações que não sejam ídolos, não se pode dizer corretamente se elas devam estar no templo. Por conseguinte, uma força especial une-se às palavras, onde não deve estar. Certo? Já que, porquanto em nenhum outro lugar um ídolo deve ser erigido, o lugar especial que provocaria o Deus vivo seria erigir um ídolo no lugar onde o nome divino foi colocado. E isso concorda com os lugares onde se imagina que o sinal deve ser visto. Uma estátua levantada nas muralhas do templo seria excluído da vista dos que estivessem nas ruas, mas aberta ao olhar de quem estivesse nos telhados das casas e do campo. Por isso que Jesus fala que eles vão ver, e eles vão ver, né, dos telhados das casas e do campo, porque do campo você consegue ter uma visão panorâmica. De cima das casas, que na Judéia tem casas com eirado, aquela parte de cima, você também consegue ver. Né? Se ele não fosse colocado na posição que foi colocado, seria impossibilitada a visão. Esse é o tempo do cumprimento da profecia de Deus a Salomão, de que se Israel o deixasse, o templo glorioso seria um provérbio para todas as nações, e elas diriam que o templo foi destruído porque Judá abandonou Jeová, o seu Deus. Isso ainda não se cumpriu. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 19 a 22. Né? É claro que o templo de Jerusalém foi destruído. Mas, veja, essa destruição do ano 70 não se cumpriu aqui, porque no ano 70, como a gente viu, não foi colocado a abominação desoladora. O lugar santo significa o templo de Jerusalém, como está claro pelo uso do Novo Testamento e pela sua ocorrência na parte judaica da profecia. Estevão foi acusado de proferir palavras e blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Então, muito interessante, irmãos. Lugar santo diz respeito a todas as partes do átrio e do santo lugar do santuário.
Você quer ler lá esse versículo, Gui? Pode ser? É Atos De 6 a 6:13. E depois também Atos 21, 28. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar, entender? Dá joia aí pra gente saber se tá compreensível, se tá possível de entender. Das falsas testemunhas? Isso que estão acusando Estevão, né? Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Tá vendo? Então veja, eles estão dizendo que Estevão estava dizendo que Jesus destruiria o lugar santo. O que é a expressão lugar santo? O templo. O templo visto de forma geral. Né? Lugar santo, então, diz respeito a toda a área santa, separada para o templo. Agora, o Santíssimo é chamado de santuário do lugar santo, ou naos, no grego, que é a parte mais interna do santuário. O anticristo vai colocar a sua imagem dentro do lugar santo, dentro do templo. E ele mesmo vai se assentar na parte mais interior do templo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, primeiro ele entra dentro do Santíssimo e se ostenta como se fosse Deus. Depois ele mesmo ergue a sua imagem no templo, no lugar santo, e exige adoração. E aí então começa a perseguição contra o povo. Paulo também, né, em Atos 21, 28, é usada a mesma expressão com relação a Paulo. E veja que Paulo, como um judeu, né, quando ele foi ao templo, ele não entrava no Santo dos Santos. Era vedada a entrada ao Santo dos Santos. Ninguém entrava no Santo dos Santos. Paulo entrou no templo. Só que os judeus vão dizer, isso aqui é para confirmar que a expressão lugar santo se refere ao templo em geral. Porque Paulo entrou na parte do templo. Só que os judeus chamam essa parte do templo de lugar santo. Quer ler aí, Gui? Aqui. Gritando eles diziam: israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este lugar santo. Tá vendo? Este lugar santo. O que é o lugar santo? O templo. O próprio texto está dizendo aqui. Então, lugar santo aqui está falando que a imagem vai ser colocada no templo de Jerusalém. Por isso, vou falar de novo aqui, para você que tem interpretação aí de acordo com a Igreja Católica. O Vaticano é esse lugar santo. Porque a Capela da Sistina, o trono de São Pedro. E o Papa fazendo o que está fazendo agora. Que teve muitos dentro do catolicismo que tentaram aplicar isso ao que o Papa Francisco estava fazendo, colocando lá Pachamama, lá, aqueles negócios tudo de reunião lá de ideologia, de índio e de ecumenismo. Esse Papa, sim. Muita gente católica falando isso. Né? Tem um frei muito conhecido aí na internet, né? Acho que é o Frei Tiago, que ele ficou horrorizado. Aí começou a gravar vários vídeos, né? E outros católicos também. Eles aplicam esse acontecimento ruim dentro da Igreja Católica, dizendo que isso está acontecendo porque já está predito que dentro do santuário de Deus, né? O falso Cristo, que eles acreditam também que pode ser até um papa, um falso papa, vai fazer lá a profanação. Mas, gente, a Bíblia explica a própria Bíblia. E a gente viu aqui em Atos 6,13, Atos 21, 28, né? Que a expressão lugar santo usada por Jesus em Mateus 24 não se refere a Roma. Se refere ao que os judeus consideravam lugar santo. Sim, que é até para os judeus. E Roma nunca foi um lugar santo. Nunca foi. E aí, o povo fala que, como a gente já falou na última live, onde a igreja nasceu foi em Roma. Mas aonde isso? Aonde se nasceu em Jerusalém, isso? A igreja nasceu em Jerusalém. Então, até o nascimento da igreja começa em Jerusalém. E o lugar santo que Deus considera, que Jesus falou, e que os judeus, de acordo com os dois textos de Atos aqui, chama de lugar santo, é o templo. O templo físico deles, edificado sobre a montanha do Moriá. Então é lá que o anticristo vai fazer toda a profanação. Né? E aí continua aqui, mas para entendermos a questão, nosso olhar deve dirigir-se particularmente a Daniel. O profeta refere-se à abominação da desolação 2 vezes, de acordo com o texto hebraico, e 3 vezes de acordo com a tradução grega. A primeira passagem ocorre quando ele informa que o grande rei do norte, após indignar-se contra a Santa Aliança e fazer intrigas com os infiéis entre os judeus, profanará o santuário, a fortaleza judaica, tirará o sacrifício diário e estabelecerá a abominação que provoca desolação. Isso a gente já falou na primeira live, na live passada, aliás.
A segunda passagem, lemos em Daniel 12:11, que a partir da data que for tirado o sacrifício diário e do estabelecimento da abominação da desolação, haverá 1290 dias. Esse versículo é interessante ler. Ele citou aqui, mas se a gente quiser ler lá, acho que seria legal. Daniel 12:11. Você quer ler lá ou você quer que eu... Ezequiel 12:11? Daniel 12:11. Porque aqui tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. Eu li uma mensagem ali que apareceu ali de... O Gabi mandou rios ali, eu já pensei em Ezequiel. Daniel 12:11? Daniel 12... Não, isso, Daniel 12:11. Beleza. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Sim. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Isso. E essas datas são interessantes. A gente ainda vai considerar elas também. Mas deixa eu só colocar um detalhe aqui para vocês. 1260 dias... 90. Não, aí tá 90, mas eu quero chamar a atenção para isso. Porque são os 3 anos e meio é 1260. Né? Ou seja, os primeiros 1260 são os primeiros 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, 1260. E por que aqui que fala 1290? O que são esses 30 dias adicionais? Os 30 dias adicionais, não vou detalhar aqui, é só para explicar por que o cálculo. Porque a gente está falando que depois que o sacrifício contínuo for tirado, até que as maravilhas todas se completem, que diz respeito até a inauguração do reino, de forma efetiva, haverá 1290, não só 1260, que são os últimos 3 anos e meio, mas 30 dias adicionais. Perdão ficar engasgando aqui, viu, gente? Que eu tenho tanta coisa para falar, o raciocínio vai mais rápido que a língua e a língua não acompanha. Então parece até que eu tô falando em língua aqui, mas não, é porque é muita coisa, a cabeça tá pensando tanta coisa e a língua não consegue falar tudo que tá pensando. Então me suportem aí, tá? Esses 30 dias adicionais aqui, eles correspondem, se você ler Isaías capítulo 65, 66, você vai ver que quando o Senhor Jesus for começar o milênio, ele vai fazer 2 coisas antes. A primeira é que ele vai ajuntar as nações sobreviventes diante dele em Jerusalém, para o julgamento, conforme Mateus 24 também fala. Até que os anjos reúnam essas nações. E outra coisa que ele vai fazer, é dito que ele vai enviar o seu remanescente judeu, como um rei faz com embaixadas, enviando embaixadores para promover paz, para anunciar sua glória. Ele vai enviar os embaixadores do seu povo judeu às nações que não ouviram falar dele na terra. E ele vai fazer com que os anjos reúnam as nações na sua presença no trono em Jerusalém. Esse é o prazo de 30 dias adicionais. Os 30 dias adicionais é para tudo isso ocorrer. E para a purificação do templo que o anticristo havia profanado e destruído. Aí, nesses 30 dias, ele vai enviar as embaixadas dos judeus, como um rei, monarca faz. Ele não precisava disso, né? Ele podia fazer de outra forma, mas como aquele estilo de um rei genuíno, né, que de forma respeitosa envia os seus conselheiros embaixadas às nações, como dizia o irmão Gino, quão criterioso é o nosso Senhor, né? Como que o Senhor respeita a dignidade das pessoas. Ele poderia chegar, trovejar no céu, falar eu sou todo poderoso e acabou, né? Mas não, ele vai se sentar no trono, vai pegar o remanescente judeu, aqueles que creram nele, e vai enviá-los às nações que nunca ouviram falar dele. Que coisa linda! E aí vai reunir as nações sobreviventes diante dele em Jerusalém, conforme está escrito lá no trono da sua glória. E outra coisa, ele vai purificar o templo e reedificar o templo novo. Tudo isso é em 30 dias. Quando isso ia acabar, começam as maravilhas do reino milenar. Né? Então, os 30 dias adicionais é para isso. 1290 dias. Está profetizado onde mesmo, Dan, que você citou? Daniel, que a gente acabou de ler. Daniel. Não. Isaías. Eu vou até ver se eu leio esse versículo. Isaías 60. O irmão Gouveia vai estar aqui na frente, mas como a gente já tocou num negócio, vamos lá. Isaías 66. Deixa eu ver se é o 66. Eu só joguei isso aqui porque às vezes dá pra casar, né? Com o assunto ficar mais completo. Sim, não, tá certo. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Isso que os meus servos... O problema meu é que eu anoto tudo nos versículos na Bíblia velha minha,
Eu começo a ler essas bíblias novas que nem a textual e aí minha memória fotográfica fica tentando achar aquele lugar onde eu marquei. Acho que é o 66 mesmo. Isso. 66, versículo 18. Tá. 18. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Sim. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios e aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Estes proclamarão a minha glória entre as nações. Tá vendo? Olha que coisa linda. Quanto a mim, chegará o tempo, né, como Gui leu, de congregar todas as nações e línguas e virão e contemplarão a minha glória. Isso aqui é no início do milênio. E aí continua. E farei um sinal entre elas e enviarei os que fugiram delas, os sobreviventes. Né? Enviarei os que fugiram. Esses que fugiram são os judeus sobreviventes, aqueles que Deus reuniu. Enviarei a Tarsis, que aqui nessa expressão de Isaías significa os confins da terra daquele período bíblico, que era a Espanha. Tarsis é a Espanha. Era para onde Jonas queria fugir da presença do Senhor, que era o confim do mundo conhecido, né, do lado ocidental. Eu enviarei a Espanha, as ilhas da Espanha, onde Paulo queria ir. Você sabia que Paulo, ele dizia que ele iria ao Ilírico e depois passaria a Roma, e tendo chegado a Roma na plenitude da bênção do Espírito, ele iria até a Espanha. E aí ele teria como concluída a sua missão de levar o evangelho até os confins do mundo. Porque a Espanha, Tarsis, eram os confins da terra daquele período. Para eles, da civilização. Então ele dizia o seguinte: eu vou a Roma, a cidade mais importante do Império. Mas depois de Roma, ele dizia em Romanos, eu devo chegar até a Espanha, que é Tarsis. Então Deus está falando que ele vai enviar também, aqui no período de Isaías, os remanescentes judeus até os confins ocidentais das nações. Né? Tarsis. A Etiópia, que é a parte mais sul, abaixo do Egito, na África. Né? E Tureia também, né? Que é aqui a Etiópia que corresponde a esse território. A Líbia, né? Que é a África branca. E que mais? Mesec, que a gente já tem visto nas lives de Mesec e Gog aqui, que é aquela região da Armênia, próxima à Rússia, ali na região do Cáucaso. Né? E Rosh, que é a terra de... Na verdade, Rosh aqui, que alguns colocam como Rosh, né? Na verdade, aqui é a terra ali onde corresponde o território também próximo a Mesec. Tubal ali é a região das 7 igrejas, na Ásia Menor. E Javã, que é todo o território grego e as ilhas gregas. As costas longínquas, quer dizer, mais longe ainda. Eu acredito que aqui está incluída a América. Eu acredito que está incluída a América. Por quê? Porque é mais longe ainda do que isso. As costas longínquas, que não têm ouvido a minha glória, nem visto a minha glória. Eles anunciarão a minha glória entre as nações. Os judeus não estão fazendo isso durante o início do milênio, pós-grande tribulação. Ô irmãos, que tremendo tudo isso. Tem tanto ainda para acontecer. Olha os detalhes. E como os filhos de Israel trazem a sua oferta em utensílios puros à casa de Yahvé, assim todas as nações trarão todos os vossos irmãos. E aí diz que essas nações, quando Deus enviar o remanescente judeu para proclamar a glória do Messias, que agora se assenta no trono de Davi, você lembra daquele cântico, acho que é do Asaf Borba, eu não sei se é do Asaf Borba, que canta assim: ouve-se um júbilo por todos os povos. Os reis se dobraram. Os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória. O dia do Senhor chegou. Ouve-se por todos os povos que um novo rei surgiu. Que lindo, irmãos. Quem assiste aqui esses filmes monárquicos, épicos, né? Eu não assisti, mas quem assistiu falou pra mim que é muito parecido com aquele The Crown, a coroa, né? Que tava na Netflix lá, falando da história da rainha da Inglaterra, né? Quando um novo rei se assenta no trono, muda tudo. Aí embaixadas de paz são enviadas, de conciliação, políticas são refeitas, reformas. Esse é o momento... Porque o rei é o ponto de partida. Porque o rei é o ponto de partida para tudo começar. E quando ele se assenta no trono, muda tudo. O coração do rei que demanda o balanço do mundo. Exatamente. Né? Porque como diz o Provérbios também, como o rugido do leão é o terror do rei. Né? Então veja, isso é esplêndido, irmãos.
Aquela canção que eles cantam, né? Não sei se é o Zaf Borba ou Vencedores por Cristo, mas que canta, os irmãos devem conhecer, né? O Morada até regravou esse tempo agora. Isso é uma verdade? Eu não sei se eles estavam tendo a ideia de tudo isso, mas está escrito aqui que o Messias como rei da casa de Davi, a quem toda a herança do mundo foi prometida, ele fará como um grande monarca faz, enviando seus mensageiros, seus arautos aos povos que não ouviram falar dele. Porque agora um novo rei se assenta no trono. Mudou todo o sistema do mundo, irmãos. Satanás está preso no abismo. As nações agora estão em paz. Elas são conclamadas a virem e adorarem o rei em Sião. E os judeus vão fazer isso. Esses 30 dias adicionais é para tudo isso. Imagine, porque eles vão fazer isso. Eles vão percorrer a terra toda, anunciando um rei novo se assenta no trono. Porque a glória do Senhor Jesus também, que embora vai ser algo visível à volta dele, mas ela vai se concentrar ali na terra de Israel. Agora, uma coisa que é opinião minha, tá? Opinião minha, porque o que eu tô vendo dentro da Escritura nesse período é o seguinte: o terremoto planetário vai abalar a tecnologia da Terra. Então não vai ser todo lugar da Terra que vai ter televisão, vai poder assistir as coisas à distância. Em alguns lugares vai ver, outros não. Mas para aqueles que não puderem ver isso à distância, enquanto a glória estiver no Oriente Médio, o próprio Senhor vai enviar embaixadores por toda a Terra depois. Então isso vai acontecer. O que mais que eu falei? Da questão da purificação. Na verdade, é como se nesse período o Senhor permitisse aos judeus fazerem o que eles foram chamados para fazer e nunca fizeram. Isso, também. Então, assim, vai se cumprir o sentido da existência deles de ser bênção para as nações, que eles nunca foram. Eles nunca foram. Né? Deus escolheu eles para ser sacerdotes e bênção para toda a terra. Eles não, inclusive, Gui, acho que é no capítulo 64, na oração de Isaías, representando o povo judeu orando, Isaías fala: não trouxemos salvação ao mundo. Quer dizer, o Salvador veio, mas eles, por eles mesmos, eles não trouxeram. Na verdade, tudo que, se você for ver a história judaica, eles fizeram tudo para não vir o Salvador. O contrário, né? Mas aquilo que Deus falou que eles iam ser, eles vão se tornar. Então veja, isso é impressionante. Esses são os 30 dias adicionais depois que for tirada a abominação desoladora. Instituída a abominação desoladora e tirado o sacrifício contínuo. A abominação desoladora é a estátua do anticristo no lugar santo. Ele vai interromper o holocausto diário e colocar a sua imagem. A partir daí, tem 1260 dias de grande tribulação e 30 dias adicionais quando acabar a tribulação e o milênio der entrada com esses preparativos, vamos dizer assim, preliminares. São as preliminares da festa do milênio. 30 dias para os judeus fazerem o que eles deveriam ter feito e não fizeram. É isso mesmo, Gui. Muito bom. Eu vi que era bom que você deu um pulo assim, falando, meu Deus. Não, mas é isso aí mesmo. Muito bom, muito bom. Então, essa é a segunda passagem, né? Que o Gouveia cita aqui. E a terceira agora. A terceira passagem consta em Daniel 9,17. Na metade da semana, 9,27 na verdade, né? Aqui foi colocada errada a referência. Até se você estiver lendo o livro aí, ó, não é 9,17 não, tá? É 9,27. Que diz que ele, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Né? Isso também a gente leu na semana passada. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, está escrito assim. Nossa, está escrito em grego aqui. Se eu vou ler grego aqui, vai demorar. Eu não vou ler o que está escrito em grego aqui, não. Ele colocou a referência em grego aqui. Mas então é o seguinte: até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aí ele vai traduzir agora, né? Graças a Deus. Mas a Septuaginta e Teodoreto traduzem assim: e sobre o templo estará a abominação das desolações até o fim. E sobre o templo estará a abominação das desolações até o fim. Né? Que diz assim: mesmo então, embora as águias romanas fossem uma abominação de desolação, elas não poderiam ser aquelas mencionadas pelo profeta Daniel. A abominação da desolação referida por Daniel será erigida pelo grande rei do norte, numa época em que muitos em Israel terão se apartado da fé em Moisés. Ela não pode ter sido cumprida por Epifânio, porque, ele vai falar aqui, mas nós já adiantamos, porque Epifânio viveu antes de Jesus, Antico. E Jesus vem, pega essa profecia de Daniel, que todo mundo quer falar que foi para Antico Epifânio, e joga para o futuro. Quando vocês virem no futuro.
Então, Antíoco Epifânio não cumpriu ela. Ele pode ter sido um embrião, mas o cumprimento pleno ainda aguarda o futuro. Né? Ela não foi cumprida por Epifânio por sua profanação do templo, porque o Salvador fala dela como algo ainda a ser cumprido. A abominação da desolação mencionada por Daniel será erigida pelo Anticristo, que se exaltará acima de todo Deus e blasfemará o verdadeiro Deus, e para estabelecer seu lugar no Monte Santo de Sião, no período da grande tribulação, quando os judeus deverão ser livrados. Ô Dani, só uma coisa que você falou aqui, só pra... Poderia ser correto, então, a gente analisar assim, né? Porque, por exemplo, que o homem, quando ele se aproxima de Cristo, ele vai refletir o trabalho de Cristo. Exato. Então parece que Jesus esteve ali. Agora, quando o homem se afasta de Deus, parece que as obras dele ficam mais parecidas com as obras do inferno. Do diabo. Então, até por isso que muitos tipos de anticristo, que nem a gente fala de Hitler, por exemplo. Hitler foi uma figura, né? Mas por quê? Porque o afastamento de Deus, o orgulho, a soberba no coração de um homem, o aproxima cada vez mais daquilo que o Enico é. Que o diabo é. Que o diabo é, né? E em parece... contrapartida, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, nos deixa mais parecidos com Cristo. Então, assim, tipo, não tem... ou é a fonte da vida, ou é a rebelião, né? Ou é a rebelião, não tem jeito. Inclusive, Gui, eu ouso dizer até que essas pessoas que, de maneira deliberada, né, vão se aproximando das coisas do diabo, porque o Hitler tem umas coisas muito esquisitas na vida dele, né? É dito, por exemplo, que ele... Algumas vezes tentaram fazer atentado contra ele e, misteriosamente, ele conseguia saber, ele conseguia não estar no lugar certo do complô e se safar, né? Então, tem umas histórias muito estranhas sobre ele. Alguns acreditam que ele nem chegou a se matar, que ele tinha lá os cultos lá naquele castelo que compraram, onde um dos homens da elite, né, do nazismo faziam sacrifícios e também invocava os deuses teutônicos do passado, né, invocando espíritos do paganismo, porque esse cara acreditava que a raça ariana que o Hitler queria colocar na Alemanha era, na verdade, os Nephilims verdadeiros que eles queriam de novo trazer de volta ao mundo. E tinha uns negócios doidos em Hitler. Ele queria, por exemplo, a Arca da Aliança. Ele tinha um interesse em umas coisas que meio que era contra Deus, né? Mandou gente até no Tibete, mandou gente pra tudo quanto é lugar pra ver se achava a Arca, né? Para que ele pudesse pegar o que ele chamava de vril. Então é muito maligno. E eu acredito que Satanás, aqui que é o ponto que eu queria tocar, quando as pessoas vão numa deliberação ao mal dessa forma, é como se o diabo estivesse coçando as mãos para fazer o anticristo aparecer já. Se dependesse do diabo, ele teria trazido o anticristo de forma antecipada. É que não chegou a hora, né? Porque Paulo diz em Tessalonicenses que está posto o impedimento no meio, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Eu falo um pouco disso naquele vídeo do quem é que está detendo o anticristo, tá? Você pode procurar no meu canal lá o vídeo, tá explicando isso aí. Em contrapartida, como o Gui falou, se nós nos aproximarmos intencional e devotadamente a Cristo, bendito seja a pessoa que faz essa escolha. Nós estaremos sendo conformados à sua imagem, né? Como o espírito do Cordeiro. E as nossas obras fluirão como as dele. Exato. E é tão verdade isso, Gui, que o Senhor Jesus se compara à videira verdadeira, né? E seu pai é o agricultor. Então quem permanece nele, quem se apega a ele, vai ficando igual a ele, não tem jeito. E tem-se uma união vital entre ele e aquele que nele crê. Mas o anticristo também é chamado de videira da terra. E é interessante que Jesus tenha usado o termo videira verdadeira. Porque a videira era um símbolo da nação de Israel se eles fossem bênção ao mundo. Eles não foram. Então é como se Jesus falasse assim, aquilo que Israel não foi, eu sou. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Todo que crê está em mim e recebe minha vida de forma vital para se tornar tal qual eu sou, né? E frutificar para a glória do Pai. Mas o que Israel não foi e o que o anticristo vai tentar ser copiando é a videira da, terra. Antes, só deixa eu falar assim, até porque Jesus era judeu e herdeiro de todas as profecias. Sim. E ele cumpre todas as profecias. Tudo aquilo que Israel falha, ele cumpre. E por isso que em Isaías 49 também ele é chamado de Israel. Lá em Isaías 49 é interessante, né? Porque os judeus tentam falar que Isaías 53 é ali o servo ali é Israel, não tem Messias nenhum ali, tal. Mas quando você pega toda a estrutura de Isaías do capítulo 40 em diante, quando você chega no 49, Deus fala assim: Tu és Israel, tu és meu servo, quem eu escolhi. Aí o judeu quer falar, tá vendo?
O servo, então, do 53 é Israel, é a nação, porque Deus está falando aqui, tu és Israel, meu servo, a quem eu escolhi. Só que você continua lendo o capítulo 49, ele fala assim, sim, pouco é seres meu servo para congregar as tribos dispersas de Israel. Ué, peraí. Ele está falando para Israel, que ele chamou de servo, que esse Israel servo vai congregar Israel. Então tem dois Israel ali. E um Israel não pode ser só a nação, porque está dizendo que o Israel, que é o servo, vai congregar as tribos de Israel. É por quê? Por que Jesus é chamado de Israel nesse sentido? Porque ele é o ideal de tudo que Israel não foi. Como assim ele fala de Israel mesmo? Príncipe de Deus. Quem que é o príncipe de Deus? O príncipe de Deus. Né? Ele é aquilo que Israel não foi. O Israel verdadeiro. Né? E aí, por causa disso, ele é a videira verdadeira. Só que o anticristo é a videira da terra, a falsa videira. E por que ele é chamado de videira? Porque assim como Deus enxerga que quem crê em Cristo está unido vitalmente a ele, assim quem põe no tempo do fim sua fé no anticristo será contado como parte dele. E partilhará o mesmo castigo que ele. Por isso que diz no capítulo 14, se alguém adora a besta e a sua imagem, também este beberá do vinho, da ira, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença de Deus e do Cordeiro. O Dan, é como se estivesse caminhando para a grande tribulação um nível de idolatria que jamais houve no mundo também. Jamais houve. Porque, por exemplo, nós temos outras histórias... Inclusive, Gui, só, segura aí, não te interrompendo, mas para colocar um adendo aí. Esse nível de idolatria, de iniquidade vai estar tão madura nesse sentido que Deus compara que a videira da terra tem que ser passada pela vindima porque suas uvas agora estão maduras. Interessante isso. Deus compara o nível de maturação do mal dessa videira. Quer dizer, antes não estava maduro. Antes estava crescendo. Crescendo. Mas agora, na tribulação, ela chegou ao ápice. O ápice da maldade. O ápice da maldade e da idolatria. É porque, por exemplo, se a gente vê ao longo da história, existiram homens que se colocaram como deuses. Certo? Ou como filhos de deuses. Como e hoje Faraó, ainda tem, né? Tem uns doidos aí também. Então, Faraó, o Imperador, e vários outros. Só que ainda assim, não era uma rebelião direta contra o... Não era tipo assim, um deus anti-deus e um deus que concentrasse toda a questão em si e arrebatasse todo o coração da terra. Sim, né? E que quisesse colocar o centro da sua adoração na terra do próprio Deus. Não é um Deus... Porque todo ídolo, até os homens que colocavam com Deus, são usurpadores. Sim. Certo? Mas esse será o grande usurpador, né, de certa forma. Que ele se oporá a Cristo de tal maneira e terá, pela arte do engano, ele se colocará de uma maneira que ele vai atrair os olhares de uma maneira que nunca aconteceu, né? Exatamente. Então, isso é a maturação do mal. Quando chegar nesse ponto, Deus fala, agora eu posso julgar. E aí, irmãos, que fica uma outra coisa de novo aqui, que a gente já falou na introdução da primeira live. Por que Deus espera até essa hora? Porque aí você vai perguntar por que tem a grande tribulação e por que Deus está esperando até esse momento. Porque, veja só, embora Deus é onisciente, ele sabe de tudo antes de que seja, ele sabe que as criaturas não sabem. E ele sabe que se ele tomasse um juízo, vamos supor assim, Deus sabe, né, que o mal vai acontecer. Então ele podia julgar antes que acontecesse. Só que se ele faz isso, ele sabe como é que é o coração das criaturas limitado. Todas as criaturas vão passar a ter base para suspeitar dele. Será que Deus estava falando a verdade? Será que realmente a coisa era desse jeito? Tá entendendo? Por que Deus permitiu a rebelião de Satanás? E simplesmente não fulminou ele, fazendo ele desaparecer igual o pó? Poderia, né? Mas se ele faz isso, antes de Satanás se demonstrar realmente como o diabo rebelde, e demonstrar tudo que a maldade dele pode fazer para que as criaturas entendam que viver sem Deus é cair num abismo de iniquidade e maldade, se Deus destrói Satanás antes de ele maturar tudo isso pelo próprio comportamento dele, estaria sendo aberto a base ou uma brecha para que qualquer criatura também virasse diabo por desconfiar de Deus. É interessante porque o que parece é que o ataque de Satanás não foi um ataque direto à pessoa de Deus, mas ao caráter de Deus. Exatamente. Então é complicado. Quando alguém te ataca no teu caráter, o que você vai fazer? Exatamente. E isso não é só... Existe essa questão que o Gui falou e está escrito isso em Ezequiel. Em Ezequiel, quando está se falando ali do arcanjo caído, né, do querubim caído, é dito ali, tu eras querubim da guarda ungido que protegia. Tu permanecias no monte santo de Deus
No brilho das pedras andavas, perfeito era nos seus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Qual que é a iniquidade dele? Aí continua. Pela multiplicação do teu comércio. Essa palavrinha comércio que está ali, você fala, mas como é? Satanás está fazendo comércio no céu? O que é isso? Na verdade, é a palavra contratações. No hebraico, essa é a palavra como contratações. Se fosse uma política dele, né? É usada naquele sentido de Absalão. Quando Absalão queria ganhar o coração do povo, um proselitismo para si mesmo, ele se colocava na porta de Jerusalém, e aí todo mundo que tinha uma queixa, uma coisa para pedir ao rei, ele falava: ah, sua causa é boa, mas não tem ninguém nessa terra que te ouça. Ele disse que ele suspirava e falava: quem lhe dera se eu fosse o rei. Então vocês seriam atendidos. Aí ali a Bíblia fala que assim ele ganhava o coração do povo de Israel. A palavra hebraica é a mesma, para contratava. Com a mentalidade, né? Então ele passava a sua mentalidade. Como um político faz, né? Como um político faz. Contratando os corações para si. Vamos fazer xixi, perdão. Então, essa fala, né, de Ezequiel ali, é o que diz que Satanás fez. Ele ficou contratando, caluniando Deus entre os anjos, seduzindo os anjos. E por que Deus está permitindo? Porque o único jeito de Deus inocentar o seu próprio caráter é permitindo. E aí todos vão ver, pela maturação do mal, quem estava falando a verdade. E é por isso que é só nessa hora da maturação que Deus diz: agora eu posso julgar. Porque agora ninguém tem mais base para duvidar de quem estava mentindo e quem estava falando a verdade. Todos nós, queridos irmãos, estamos diante dessa escolha. De quem é o paradigma que nós vamos ouvir? O paradigma da serpente, que disse não morrereis? Ou o paradigma do Senhor Deus, que disse se comerdes, morrereis? Quem estava falando a verdade? Entre os anjos, Satanás também fez a mesma proposta. Se vocês me seguirem, eu posso mostrar que é um caminho melhor. Me sigam e vocês vão ver que o paradigma de Deus não está com nada. Que na verdade ele não tem boas intenções. Oh, meu Deus. 1/3 dos anjos acreditou. E o que Deus está fazendo esse tempo todo? Provando quem estava falando a verdade. É interessante, Dan, porque se o Senhor deixasse se cumprir tudo, o tempo mostraria. O tempo mostraria. Mas, porém, entretanto, se perderia a criação. Exato. Certo? Esses, né? Então, e aí, de certa forma, o que ele faz, ele abre uma intervenção no meio também. Exato. Né? E aí, não, porque o ponto é esse. O ponto é esse, né? Deus está provando, através de Satanás fazer todo esse mal que nós estamos vendo que ele foi capaz. Ele falou que ele era capaz de fazer algo além de Deus. Nós estamos vendo já, pelo menos na história humana, sem contar a história dos anjos. Pelo menos só de história humana, nesses 6 mil anos, nós estamos vendo o que Satanás é capaz. Acho que já deu para entender, né? É que nem o meme que os caras fazem Não, mas eu vou ter que falar aqui, irmãos. O meme que eles fazem do Lula. O Lula prometeu que ia tirar o povo da pobreza. E tá tirando, ele tá pondo na miséria. Dá pra ver quem tá falando a verdade, né? Na história, através de provar. Aí a questão que fica é o seguinte: e o que Deus fez nesse tempo todo? Quando o mal havia afetado tanto os anjos quanto os homens, e tudo havia chegado num nível de degradação. Veja, afetou os anjos, afetou Adão, afetou a raça humana, afetou o paganismo todo. O paganismo todo estava envolvido em demonismo, idolatria. Aí você fala, não, mas salvou Israel. Israel também caiu por ouvir os demônios de Satanás, só se afundou na desgraça. Ah, mas salvou a casa de Davi. A casa de Davi também fracassou. E aí talvez os anjos olhassem e falassem, tá bom, Senhor. E até os próprios profetas, os servos de Deus, falavam, nós já entendemos, Senhor. Nós já entendemos quem está falando a verdade. O Senhor não vai fazer nada. O que o Senhor vai fazer agora? Aí, irmãos, pasme. Esse é o ponto que o Gui falou. Antes de Deus julgar, ele já poderia julgar. Mas antes de julgar, quando os anjos e os profetas perguntaram, como Abacuque disse, violência clamo, e tu não ouves. Até quando gritarei? E ficarei sem resposta. Muitas pessoas estão fazendo essa mesma pergunta agora. Cadê Deus no meio de tanta maldade? Por que Deus está permitindo?
Porque existe uma dúvida que tem que ser sanada. E Deus é digno de permitir o tempo para que essa dúvida seja sanada. Porque nada é mais importante do que o caráter dele. Você acha que a minha e a sua vida é importante? A minha e a sua vida diante da glória dele não significam nada. Nós sempre estamos olhando para o nosso problema, nós esquecemos do problema da glória de Deus. Mas pasme, porque no meio da sua glória está alguma coisa agora que vai surpreender a todos. Quando os anjos fracassaram, porque parte dos anjos confiou em Satanás e profanou a glória de Deus. Quando Adão fracassou, quando as nações fracassaram, quando Israel fracassou, quando a casa de Davi fracassou, e ficou a dúvida. Abacuque disse que ia esperar a resposta do porquê o mal é permitido. E aí Deus fala assim para ele: Abacuque, pega uma tábua e escreve a visão, porque aquele que vem virá e não tardará. Sabe qual é a resposta de Deus? E aí, Senhor, o que o Senhor vai fazer? É o susto que toda a criação toma quando Deus fala: agora eu vou mostrar o que eu consigo fazer. E aí, como nosso irmão Stênio poetiza muito bem, até os serafins com 3 pares de asas sentiram um tremor naquele momento. Porque todos estavam esperando que agora, já que a iniquidade já se mostrou, já que Satanás já provou do que ele é capaz, já que toda a raça humana está envolvida no demonismo, na maldade, o paganismo fracassou, né? Os anjos fracassaram, Adão fracassou, o paganismo fracassou, as nações fracassaram, Israel fracassou, a casa de Davi fracassou, então agora é a hora de Deus julgar, né? Não, mas antes de julgar, Deus vai mostrar do que ele é capaz primeiro. Ele vai usar todo esse mal para mostrar o que ele é, porque Satanás está falando que ele é culpado do mal, que ele não ama, que ele não quer nosso bem. Então agora Deus se levanta do trono. E até os serafins tomam um susto, pois o Verbo eterno, que a tudo criou, está se despojando, insígnia por insígnia, da glória que ele tem. O Senhor fala: eu vou mostrar do que eu sou capaz. E de repente o Verbo se diminui. Diminui, até virar um zigoto santo. Dentro da Virgem. Oh, espanto dos espantos. E vem a esse mundo, irmãos. E vive todas as nossas dores. Toma sobre si todas as nossas dores. Passa todas as tentações que passamos. Ele não fica lá só provando. Ele se permite passar pela prova, porque é o único jeito de Deus manifestar por meio de Cristo quem ele é. E sabe qual é o veredito de Pedro que andou com ele? Jesus de Nazaré, varão ungido por Deus, com o Espírito Santo e poder, andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Deus mostrou do que ele é capaz. E sabe onde consuma-se a capacidade de Deus? No amor inexplicável que sangra pelos seus inimigos no Calvário. É por isso que a cruz agora se torna o veredito do mundo. Porque depois de ver, depois de testemunhar até onde o amor foi capaz de chegar, se aquilo não te converte, você só pode fazer parte dessa uva maligna, maturada por mal. Então Jesus fala assim, concluindo o Evangelho de João. Ele diz assim: se eu não tivesse vindo e feito entre eles obras tais quais ninguém fez, eles teriam desculpa. Mas agora eu vim e fiz entre eles as obras de meu Pai. Manifestei quem era o Pai. E eles odiaram mesmo assim, tanto a mim como a meu Pai. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que estava na sua Escritura. Odiaram-me sem causa. Porque tem que ser sem causa. Deus tem que ser vindicado. Você está entendendo a razão, irmão, das coisas? Deus tem que provar sua inocência para que todos nós o amemos pelo que ele é. Sim. E para que ninguém na eternidade vire diabo. Jesus ter vivido nessa terra provado como foi e subido o Calvário para morrer pelos que não mereciam nada é a prova de que Deus está falando a verdade e de que Deus não é o que o diabo diz que ele é. Cabe a nós agora fazer a escolha.
Porque Deus permitiu que tudo acontecesse até aqui, até esse momento. E agora enviou o evangelho a ser pregado para que todos façam a escolha. Mas depois ele vai então julgar. E quando o julgamento vier sobre a falsa videira, virá com razão. Porque agora não há desculpa mais. Você está entendendo? Deus já sabe, ele poderia julgar, mas se ele julga sem que tudo fique claro, poderia haver uma suspeita. Mas nunca mais Deus será mal compreendido. Parece que a crise existencial tem a ver com quem ele é, a pessoa de Deus, né? Exatamente. E é interessante que, acho que desde a queda havia uma grande expectativa em que Deus mostrasse o que ele não é. Sim. Porque, de certa forma, a mentira, né? A corrupção de Satanás, o levante contra o caráter de Deus, coloca em xeque o caráter dele. E ele deveria provar que ele não é aquilo. Mas como que ele iria provar? Exatamente. É interessante que Deus ele não se move para provar o que ele não é. Sim. Mas para provar o que ele é. Não para mostrar o que não é, mas o que é. O que de fato ele é. E acho que na também porque o que manifestação do ele é filho, já é contrário ao que ele não é. na manifestação do filho isso é sobre o modo excelente, isso é Sim. transbordante, a plenitude da glória de Deus manifesta. Porque através do filho ele mostra para o universo quem ele realmente é. E como o seu caráter realmente é, né? Porque se ele não agisse assim, Gui, e detonasse os inimigos de uma vez sem dar a chance, pareceria que Deus é um fraco moral. Um covarde. Um tirano, como os tiranos fazem quando Porque é isso que você né? faz, né? Quando a gente vê aí pelo que está acontecendo, né? Na geopolítica, no cenário internacional. Como é que os tiranos reagem? Os fracos reagem. Os fracos moral reagem. Eles são atacados. Vamos tampar isso aqui. Não vamos deixar passar. Como é que um adversário faz com o outro se ele é um fraco moral e que tem culpa no cartório? Ele apaga o outro, queima de arquivo. Ele cala o outro, Mas prende. Deus não faz queima de arquivo. Deus não tem nada a temer, irmãos. Ele se manifesta ainda mais. Todas as calúnias que são feitas contra ele só geram a oportunidade de mostrar quem realmente ele é. Vocês querem ver quem eu sou? Então vou tirar o véu. E ele se mostra. Na hora que ele se Ele mostra, retira o véu. ele permite o diabo fazer o pior que o diabo possa fazer. E isso só vai servir para mostrar que o diabo estava mentindo o tempo todo. Amém. E que ele é quem ele diz ser. Bendito seja o Senhor. Essa é a teodiceia, essa é a razão de Deus. E é por isso que as uvas têm que amadurecer primeiro. Chegou a hora de pisar o lagar. Agora chegou. Antes não. Porque agora a videira da terra está madura. Tem que esperar o tempo. É como eu tentei escrever naquele poema. Pois o tempo se perdura só até amadurecer. As convicções futuras que Deus já está a antever. Deus já sabe, mas ele sabe que a criação não sabe. Eu tento lembrar mais ou menos de cabeça aqui o poema, porque isso é uma coisa tão profunda para mim, irmãos. Eu poderia ficar a live toda só falando disso. E eu tentei escrever sobre isso colocando assim: só a Trindade havia, e em harmonia ela sorria. Mas por que foi que os homens imaginaram coisas vãs? Se só havia amor, de onde vêm essas ideias malucas? Mas não se deu só com eles o vil paradigma da criação. Pois antes de Adão, o primeiro, o querubim, um luzeiro, se encheu de profanação. E em seus anjos de valor, Deus tolices contemplou. Pois surgiu uma tal proposta, algo bom além do amor. Surgiu a loucura de querer achar fora de Deus uma outra razão. Essa foi a proposta louca. O irmão Gino chega a dizer o seguinte: pois, irmão, a soberba, diz Jesus, precede a loucura. Você pode ver em Marcos 7, Jesus dizendo os males que saem do coração, ele diz, ele põe a soberba e por último a loucura. Ele fala assim: pois a meu ver parece que o diabo já enlouqueceu. Ele já não é mais só soberbo. Já não é só uma soberba, já virou uma loucura, onde ele acredita naquilo que a soberba do seu coração pôs. Amados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos guarde disso.
Essa é a história pelo lado da serpente. Todas as coisas que estão acontecendo. Só falar pro Gabi, nós vamos responder ele depois. Ele está colocando uma pergunta ali. A gente vai responder depois. Acho que ele está perguntando ali um negócio. Depois a gente fala, tá, Gabi? Vamos responder. Que o Senhor nos guarde, certo? Desse paradigma. E no poema eu continuo descrevendo, né? Dizendo o seguinte: a justiça se vindica no caminho do amor. Deu a chance ele a todos. Só então depois julgou. Pois o tempo se perdura só até amadurecer. Aquelas convicções futuras que Deus já está a antever. Tem que amadurecer por quê? Porque Deus não sabe? Não, Deus já sabe, mas ele sabe que a criatura não sabe. Por isso agora chegou. É lindo você entender as razões de Deus na Escritura. Agora chegou a hora de julgar. Porque agora já amadureceu. Não pode haver antes de amadurecer, antes de ficar claro, antes de ser exposto todas as coisas. Porque esse é o jeito de Deus se revelar. Como ele é realmente. E ao mesmo tempo de humilhar a Satanás nas suas mentiras, nas suas calúnias. Um dos textos mais lindos que tem sobre isso é Ezequiel, quando ele fala assim: e nunca mais a minha glória será infamada entre as nações, porque todos verão quem ele é de verdade. Oh Senhor Jesus, Maranata, amém. Vem esse dia, Senhor, quando todos vão te ver como o Senhor realmente é, livres do engano. É isso, irmãos. Eu não sei nem que hora que é, se a gente passou muito tempo. Agora é 12:30. A gente começou que hora? 1h30 atrás, acho. Acho que a gente pode parar por aqui. Amém. E continuar depois, porque senão, puxa, a gente tem muita coisa para falar aqui. Tem ainda os acontecimentos, as duas testemunhas no Apocalipse ali, no tempo da tribulação, os embates, perseguição dos judeus, tem tudo isso para falar ainda. Mas não vai dar tempo de falar nessa live. Como a gente falou, isso aqui vai ser uma série de lives, tá, irmãos? E o Senhor deu aqui a porção para falar desse assunto das razões de Deus, até na tribulação. Então, eu acho que foi proveitoso. Talvez alguns precisavam ouvir isso. Eu mesmo, eu que estou falando, sou o que mais precisava. O Gui também. Então, não, irmãos, e quando a gente sai de qualquer assunto para se gastar em Jesus, é isso aí. Uhum. O Gabi colocou aqui a frase do C.S. Lewis em Narnia, né? No fim... não, em Narnia não, é no... Peso de Glória. No Peso da Glória. É porque em Narnia acontece isso que ele tá falando, né? Eu associei aqui com aquela cena que o Aslan olha para as criaturas e elas veem o rosto dele e algumas mergulham num horror eterno e outras numa glória e alegria, né? Mas a frase está no Peso de Glória mesmo. No fim, aquela face que é o prazer ou o terror do universo deverá se voltar para cada um de nós, seja com uma expressão, né? Seja com outra, conferindo glória inexprimível ou infligindo vergonha, né? Que jamais poderá ser curada ou disfarçada, né? O peso da glória. É isso mesmo. Graças a Deus, amados. Nós vamos parando por aqui, tá? Que Deus abençoe. Perdão aqui a choradeira aqui, mas é que não tem como falar dessas coisas sem o coração ficar tocado. O meu coração não aguenta, né? Eu choro mesmo. Mas que Deus abençoe a todos. Lembrando, tá, irmãos? Se vocês quiserem fazer a aquisição da obra, tá aqui, tá? O livro tá aqui. Vocês podem fazer lá no site, tá? Podem entrar lá no site do Escriba na loja e fazer a aquisição, porque agora o ICLEP vai imprimir tudo e vai despachar direto para vocês. Como eu falei com o Gui já aqui, nós vamos fazer uma live sobre a Teodiceia. Só sobre a Teodiceia, tá? Uhum. Porque esse assunto é muito profundo. Eu ainda quero trazer o poema inteiro para ler também, porque eu lembrei alguns estrofes aqui, mas faz tempo eu não consigo lembrar tudo de cabeça que eu tinha escrito. Mas obrigado, irmãos. Obrigado por vocês participarem. O Gabi tá ali gritando, continua. Nós vamos ter que parar agora, mas nós vamos continuar com um assunto só sobre isso. E com certeza eu acho que eu vou chorar mais ainda, né? Porque a hora que falar só sobre esse assunto, irmãos, não tem como. O coração
o nosso coração não aguenta. É algo muito grande tudo isso. Diante de tudo isso, o que é a nossa vida? Né? É para isso que tem a hora da aprovação. É para manifestar tudo que está nos corações das criaturas em relação à glória de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, tá? É interessante porque, né, só para finalizar, é muito do que parece na história de Jó também, né? A movimentação de Satanás é para convidar Jó a... O truque que Satanás faz é um convite a Jó a se rebelar contra Deus. Uhum. Sim. Só que no final de tudo, Jó acaba falando assim, olha, eu te conheci de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Uhum. Então, o Senhor ele não está preocupado em mostrar quem ele não é. Sim. Mas ele se mostra de maneira evidente quem ele é no Filho, Sim. né? E isso Exatamente. é salvação para nós, né? O conhecimento de quem ele é salvação para nós. Exatamente. A glória do seu amor. O rendimento, na verdade, se render ao fato de quem ele é, né? Uhum. Nos salva, Nos né? salva. Nos salva. Conhecê-lo. Né? Como diz Agostinho, a busca por Deus é a busca pela felicidade. Encontrar a Deus é a própria felicidade. Deus, ele fala de a quem ninguém deixa senão enganado, a quem ninguém retorna senão estimulado. Deus a quem deixar é o mesmo que morrer. A quem abandonar é perecer. Em quem estar é viver. A quem conhecer é o próprio prazer. Amém. Amados, que Deus abençoe cada um, tá? Bom, eu vou ler outra frase que o Gabi colocou aqui, que ele colocou outra frase do C.S. Lewis aqui, ó. Que faz jus a isso aí. Todos que estão no inferno estão ali porque o escolheram. Sem essa escolha própria, o inferno não poderia existir. Nenhuma alma que deseja alegria de forma sincera e constante a perderá. Amém. Quem procura, acha. A porta é aberta para quem nela bate. O grande divórcio, né? Capítulo 9 de C.S. Lewis. É isso, amados. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vamos orar para encerrar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Muito obrigado pela tua palavra. Amém, Muito Senhor. obrigado por mais um dia onde nós podemos desfrutar da tua realidade, do teu amor. Senhor. Amém. Muito obrigado pelo teu filho Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque por mais que a gente, né, esteja caminhando distante de ti, Senhor, cada vez mais longe, a humanidade e toda a criação estava, Senhor, o Senhor interviu na história. Verdade. Se o Senhor só deixasse a gente caminhar para longe do Senhor, isso já ficaria provado. Sim. Lá no final, ficaria bem provado o quanto seria terrível, Senhor, viver distante de ti, Senhor. É verdade, Pai. E quão longe nós já estaríamos num caminho sem volta, Sim. né? Caminho tenebroso, Senhor, naquilo que nós teríamos nos tornados. Sim. Também, se o Senhor não tivesse uma intervenção do Senhor, todos nós nos tornaríamos diabos também. Sim. Mas, Senhor, o Senhor interviu na história. Amém. O Senhor manifestou a sua glória. Sim, Jesus. O Senhor mostrou quem o Senhor realmente é. Amém. Lá enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar. Verdade, Pai. E hoje está estabelecido esse caminho de salvação. Verdade, Senhor. Nós conhecermos o Senhor e nos rendermos àquilo que nós descobrimos. Amém, Pai. Enquanto todo o universo mente sobre quem o Senhor é. Sim. Né? Todo o universo caído, né? No caso, toda Sim. a corrupção de Satanás, todos os anjos, todo o império do mal tenta usurpar a sua glória e mente ao seu respeito. Sim. A manifestação do seu Filho desse é evidente quem o Senhor é. Amém. Isso tem sido salvação para nós. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor já estará nos últimos dias também. O Senhor já está no momento de grande tribulação, Senhor. Sim. Não importa, o Senhor já estará lá e nós poderemos desfrutar da sua beleza, Senhor. Da sua verdade, graça, Pai. da sua glória. Não importa o momento, Senhor. Sim, Senhor. Então, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estiveram aqui. Os irmãos que vão acompanhar isso com a gente depois. Sim. Né? E que nós possamos continuar tendo fome e sede de Amém. te conhecer melhor, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amados, muito obrigado a todos, tá, por esse tempo juntos aqui. E queria falar também sobre, né, lembrando sobre financiamento. Sim, né? Eu trouxe aqui o livro, né, para fazer aqui a divulgação, uma propaganda para os irmãos. Nós estamos fazendo o financiamento coletivo. Você tem ganhado bastante aqui com o estudo desse livro, né? Esse aqui é só 200 páginas e olha tanta coisa que tem dentro. Tem muita coisa aqui.
Mas nós queremos trazer para o português, eu já anunciei nas outras lives aqui junto com o Guilherme, agora eu vim trazer aqui até para você ver a obra. Nós queremos traduzir o comentário de Apocalipse do irmão Gouveia, né? De 2.000 páginas na edição inglesa. Ó. Você pode ver que são 2 tijolão aqui. Tá? Quando for traduzir para o português, essa letrinha que é pequenininha aqui, ó, é 2.000 porque a letra está bem pequenininha, tá vendo? Não sei se dá para ver aí, ó. É uma letrinha bem pequena, mas quando for traduzir para o português, nós vamos fazer uma diagramação melhor, espaçamento melhor, vai chegar a 3.000 páginas, né? 3.000 páginas. E para esse financiamento acontecer, nós estamos convocando irmãos, né, que queiram participar, fazendo um financiamento da seguinte forma: você pode pagar de uma vez R$480 ou 8 vezes de R$60. Qual que é o benefício? Você vai nos ajudar a produzir esse material em português. Para os irmãos que ajudarem, você vai estar financiando a obra completa na sua casa. Vai chegar na porta da sua casa, tá? Uma obra dividida em 6 volumes de 500 páginas cada um, numa versão capa dura, versão luxo. Tá bom? Você vai receber completo esse grande volumoso material que talvez é a maior obra acerca do livro de Apocalipse, escrita 2.000 páginas na edição inglesa. O Spurgeon dizia que o irmão Gouveia escreveu 2.000 anos, não, 2.000 anos, perdão, 100 anos antes, 2.000 páginas, eu confundi 2.000 páginas com 2.000 anos. 100 anos antes do seu tempo chegaria o dia que a igreja conheceria seus escritos como ouro do tipo mais fino. Irmão Zé, de fato, o irmão Christian Shen, o Dr. Huber, falava também que é a obra que percorre o Apocalipse à luz de todos os livros da Bíblia. E isso é único e fantástico nele. Então, se você já se maravilhou com isso aqui, imagine quando você lê isso aqui, ó. Tá? Nos ajude. Se você quiser participar, eu vou deixar o meu número na descrição do vídeo que vai para o YouTube. Você pode entrar em contato pelo Zap, tá? Tem bastante irmãos já respondendo, falando que quer estar dentro. Nós precisamos de 350 irmãos no mínimo e já conseguimos 200. Falta 150. Conseguimos 200 em um mês e pouquinho. Nós vamos chegar lá. A tradução vai começar no começo do ano que vem e o livro vai estar pronto no final do ano que vem, tá? Mas nós já estamos preparando todo o engajamento de produção, de irmãos que vão participar desde agora, para que a gente possa ter os meios de fazer isso, tá? Então participe conosco, tá? Ou se você puder ter condição de pagar inteiro, tudo bem. Senão pode dividir até em 8 vezes de 60. E para fazer isso, tem que te procurar onde? Né? Me procura no WhatsApp, tá? Vai estar o número na descrição do vídeo, no YouTube, depois eu vou colocar, né? Quem quiser anotar aí é o 18 981 11 8471. 18 981 11 8471. E você vai receber essa obra fantástica, talvez a maior contribuição no estudo de profecia bíblica aqui no nosso país, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Tchau, amados. Paz. Tchau, tchau.